Você já percebeu que em muitos momentos da vida o que mais machuca não é a dor, é o silêncio? Segundo estudos em psicologia, o cérebro humano reage com mais estresse a incertezas prolongadas do que a uma resposta negativa clara. Em outras palavras, saber que algo deu errado dói menos do que saber por que nada acontece. E é exatamente isso que tantas pessoas sentem quando oram, quando pedem orientação, alívio, sentido e não recebem resposta alguma, nenhum sinal, nenhuma palavra, nenhuma sensação. Hoje vamos encarar uma das perguntas mais difíceis da fé e da filosofia. Por que Deus parece ficar em silêncio, justamente quando você mais precisa? Este não é um vídeo para respostas fáceis, não é um discurso religioso pronto, é uma reflexão honesta, filosófica, psicológica e espiritual sobre sofrimento, sentido e silêncio. Se você já se sentiu abandonado, confuso ou cansado de esperar, este vídeo é para você. Já aproveite e se inscreve no canal, porque daqui a gente conversa com profundidade, sem manipulação emocional. Curte o vídeo para que mais pessoas que estão passando por esse silêncio não se sintam sozinhas. O silêncio que dói mais do que a dor. Existe algo curioso na natureza humana. Nós conseguimos suportar a dor desde que ela tenha sentido. Um atleta aguenta sofrimento porque existe um objetivo. Uma mãe suporta as noites sem dormir porque existe amor. Um paciente enfrenta um tratamento duro porque existe esperança. Mas quando não existe explicação, o sofrimento se torna quase insuportável. É por isso que o silêncio dói mais do que a dor. Do ponto de vista psicológico, o silêncio gera um fenômeno chamado ameaça cognitiva. O cérebro entra em estado de alerta porque não consegue prever o que está acontecendo. E quando não há previsibilidade, o medo cresce. Agora pense nisso aplicado à fé. Você ora, você pede, você insiste, e nada acontece. Nenhuma porta se abre, nenhuma resposta clara vem. Nenhuma sensação de paz aparece. A dor até poderia ser aceita, mas o silêncio cria uma pergunta corrosiva. Será que Deus me ouviu? Será que eu fiz algo de errado? Ou será que ele simplesmente não se importa? Perceba, o problema aqui não é a dor, é a ausência de sentido. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a abandonar a fé. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque não conseguem mais interpretar o silêncio. Elas não estão rejeitando Deus, estão tentando sobreviver à falta de resposta. E aqui entra um erro comum. A gente costuma achar que silêncio é sinônimo de abandono, mas filosoficamente isso não necessariamente é verdade. Na comunicação humana, o silêncio pode significar desprezo, mas também pode significar gravidade, espera, processamento, profundidade. E talvez, só talvez, o erro esteja em aplicar a relação com Deus a mesma lógica rasa das relações humanas imediatistas. Talvez o silêncio não esteja dizendo, não me importo. Talvez esteja dizendo algo muito mais desconfortável. Ainda não é o momento de você entender. E essa ideia nos leva diretamente ao próximo ponto. O erro filosófico que quase todos cometem ao falar com Deus. Existe um erro silencioso e extremamente comum que atravessa séculos de religião, filosofia e espiritualidade. Nós falamos com Deus como se ele fosse um ser humano ampliado. Esperamos respostas rápidas, esperamos sinais claros, esperamos reações proporcionais ao nosso esforço. Se oramos muito, achamos que Deus deveria responder muito. Se sofremos demais, acreditamos que ele deveria intervir imediatamente. Esse pensamento parece lógico, mas filosoficamente ele é frágil, porque ele reduz Deus à nossa própria limitação. Esse erro tem nome: antropomorfismo religioso. Quando projetamos emoções, tempos e expectativas humanas em algo que, por definição, transcende o humano. E aqui está o problema. Quando Deus não responde do jeito que esperamos, concluímos que ele falhou, quando, na verdade, talvez o erro esteja no nosso modelo mental. Repare como isso aparece na prática. Muitas pessoas não buscam Deus por quem ele é, mas por aquilo que ele pode resolver. Isso não é fé, é utilitarismo espiritual. A relação deixa de ser encontro e vira transação. Eu oro é igual a Deus responde. Eu obedeço é igual a Deus recompensa. Eu sofro é igual a Deus explica. Mas a vida real nunca funcionou assim. E a filosofia sabe disso há milênios. Pensadores sérios sempre entenderam que o sentido não nasce da resposta imediata, mas da capacidade de suportar perguntas abertas. Quando você exige que Deus responda nos seus termos, você não está buscando verdade, está buscando controle. E o silêncio quebra exatamente isso. O silêncio de Deus desmonta a ilusão de que somos o centro. Ele expõe algo desconfortável. Talvez Deus não exista para nos servir, mas para nos transformar. E transformação quase nunca acontece no barulho. A pressa quer respostas. A maturidade suporta esperas. Aqui está o ponto crucial. Quando Deus fica em silêncio, ele
nos obriga a encarar quem somos sem muletas, sem milagres imediatos, sem frases prontas, sem promessas fáceis. É nesse vazio que surgem as perguntas que evitamos a vida inteira. Quem eu sou quando ninguém responde? O que sustenta a minha fé quando não há recompensa? Eu amo a verdade ou apenas o conforto que ela me dá? O que os filósofos entenderam sobre o silêncio? Se existe algo que une filósofos de épocas e crenças diferentes, é a compreensão de que o silêncio nunca foi visto como vazio, mas como um campo de formação interior. Os estoicos, por exemplo, diziam que o homem imaturo precisa de respostas externas, enquanto o homem sábio aprende a organizar o caos dentro de si, antes de exigir sentido do mundo. Para eles, o silêncio não era punição, era treinamento. Sêneca afirmava que ninguém se torna forte sem antes aprender a suportar períodos de ausência de controle, de conforto e até de explicações. O caráter não nasce quando tudo faz sentido, mas quando somos forçados a continuar mesmo sem entender. Séculos depois, filósofos existencialistas chegaram a conclusões semelhantes, embora por caminhos diferentes. Para eles, o silêncio do universo não era sinal de crueldade, mas um convite brutal à responsabilidade pessoal. O mundo não entrega significado pronto. O ser humano precisa amadurecer para suportar essa tarefa. Agora perceba algo importante. Em nenhum desses pensamentos o silêncio é tratado como negligência. Ele é tratado como processo. O silêncio revela quem somos quando não há aplauso, recompensa ou validação. Ele tira as distrações e deixa apenas o essencial. E curiosamente, muitos pensadores cristãos caminharam pela mesma trilha. Agostinho dizia que Deus é mais íntimo é mais íntimo a nós do que nós mesmos, o que significa que muitas vezes o silêncio externo é necessário para que a escuta interna aconteça. Místicos cristãos falavam de uma fé que amadurece juntamente quando Deus deixa de ser sentido e passa a ser confiado. Isso é profundo, porque confiar sem resposta é o oposto de uma fé interesseira. É uma fé que não depende de sensação, mas de convicção. E aqui está uma virada filosófica mais importante deste capítulo. O silêncio não revela a ausência de Deus, revela a nossa dependência de ruído para acreditar. Enquanto tudo vai bem, Deus é celebrado. Quando o silêncio chega, a fé é testada, não porque Deus mudou, mas porque o ser humano finalmente foi confrontado consigo mesmo. Talvez o silêncio exista para responder uma pergunta que evitamos a vida inteira. Se Deus não fizer nada agora, quem você vai se tornar? Esse tipo de pergunta não se responde com palavras, se responde com transformação. E é exatamente por isso que o silêncio atravessa não só a filosofia, mas também a ciência moderna, que começou a perceber que períodos de sofrimento silencioso moldam o cérebro, o caráter e a identidade. A ciência do sofrimento e da construção de sentido. Durante muito tempo acreditou-se que o sofrimento apenas desgastava o ser humano. Hoje a ciência mostra algo mais complexo, é mais desconfortável. O sofrimento silencioso não apenas dói, ele reorganiza o cérebro. Pesquisas em neurociência e psicologia revelam que o cérebro humano não amadurece apenas com prazer ou conforto. Ele se transforma principalmente quando é forçado a reconstruir sentido em ambientes de incerteza. Quando tudo está claro, o cérebro opera no modo automático. Mas quando não há resposta, há uma provisão e não há controle. Algo muda. Regiões ligadas à reflexão profunda, autociência e regulação emocional passam a ser ativadas. É como se o cérebro fosse empurrado para um nível mais elevado de processamento. Em termos simples, a dor com explicação pode ser suportada, mas o silêncio obriga ao crescimento. A psicologia chama isso de crescimento pós-traumático. Não significa romantizar a dor, significa reconhecer que, em algumas pessoas, o sofrimento profundo gera mais maturidade emocional, mais empatia, mais clareza de valores, menos ilusões sobre controle. Agora observe algo especial. Isso só acontece quando a pessoa não foge do silêncio. Quando tentamos preencher o vazio imediatamente com distrações, excesso de estímulos, frases prontas ou promessas fáceis, o cérebro não processa a experiência, ele apenas anestesia. É por isso que o silêncio prolongado é tão temido. Ele não permite fuga, ele obriga confronto. E esse confronto gera uma pergunta central, estudada inclusive por Viktor Frankl. Para que continuar se não entendo o porquê? Frankl descobriu algo revolucionário: quem encontra sentido, mesmo sem resposta, sobrevive melhor do que quem recebe explicações sem propósito. Percebe como isso dialoga com a fé? O problema não é Deus não explicar, o problema é que queremos explicação quando?
Muitas vezes o que sustenta é o sentido. A ciência confirma algo que a espiritualidade sempre soube. O ser humano não é movido por conforto, mas por significado. E aqui está o ponto mais delicado deste capítulo. Talvez o silêncio de Deus não seja a ausência de cuidado, mas a recusa de nos impedir de amadurecer. Se Deus respondesse a tudo imediatamente, nunca aprenderíamos a sustentar a vida quando as respostas não vêm. O silêncio cria profundidade, cria raiz, cria estrutura. Quando o silêncio não é abandono, mas preparação. Aqui entramos em um ponto que incomoda profundamente o ser humano moderno. Nós fomos treinados para acreditar que cuidado é sinônimo de intervenção imediata. Se alguém pode agir e não age, concluímos que não se importa. Mas essa lógica não funciona nem na vida, e muito menos na dimensão espiritual. Todo processo sério de formação envolve retirada momentânea, não presença constante. Um professor experiente não responde todas as perguntas do aluno. Um bom treinador sabe a hora de sair do campo para que o atleta aprenda a decidir sozinho. O pai maduro entende que proteger demais enfraquece. O silêncio nesses casos não é descaso, é preparação para a autonomia. Agora traga isso para a relação com Deus. Talvez o silêncio exista porque se Deus falasse agora, você não suportaria a resposta. Ou pior, não cresceria a partir dela. Existe uma diferença fundamental entre ser consolado e ser transformado. O consolo alivia, a transformação redefine. E transformação quase sempre exige atravessar zonas de silêncio onde antigas certezas morrem. Esse é o ponto em que muita gente se perde, porque o silêncio desmonta nossas expectativas religiosas mais confortáveis. Ele quebra a ideia de que Deus existe para nos poupar do desconforto. Na verdade, a tradição cristã sempre apontou para algo mais profundo. Deus se preocupa menos em nos deixar confortados e mais em nos tornar inteiros, inteiros emocionalmente, inteiros moralmente, inteiros espiritualmente. E isso não se constrói com respostas prontas. O silêncio força uma pergunta essencial. Se Deus não fizer nada por mim agora, eu ainda confio nele? Essa pergunta separa a fé madura da fé utilitária. A fé utilitária busca Deus pelo que ele oferece. A fé madura caminha com Deus mesmo quando ele não entende o caminho. Aqui começa de forma muito sutil a transição para o evangelho, porque o cristianismo não começa com respostas, começa com uma travessia. Antes da ressurreição houve espera, antes do sentido pleno houve silêncio, antes da glória houve ausência de explicação. Talvez o silêncio que você vive hoje não seja um sinal que Deus se afastou, mas de que algo em você está sendo preparado para um nível mais profundo de verdade. O momento em que Deus também ficou em silêncio. Existe um ponto no cristianismo que desmonta qualquer acusação simplista contra Deus. Um momento em que o silêncio não é teórico, não é simbólico, não é filosófico. Ele é vívido na carne. Na cruz, Cristo não faz um discurso. Ele não oferece uma explicação. Ele não entrega um sentido organizado. Ele faz uma pergunta. Deus meu, por que me abandonaste? Essa frase muda tudo, porque aqui não estamos falando de ser um ser humano distante clamando por um Deus indiferente. Estamos falando do próprio Deus experimentando o silêncio de Deus. Isso é profundamente perturbador e profundamente humano. Cristo não grita por falta de fé. Ele grita porque sente exatamente o que nós sentimos, a ausência de resposta no momento de maior dor. O cristianismo não começa com alguém que nunca sofreu, começa com alguém que sofreu em silêncio. Esse detalhe é crucial para quem gosta de filosofia. Deus não observa o sofrimento de longe, ele entra nele. Ele não explica a dor do alto, ele a atravessa por dentro. Na cruz não há milagre imediato, não há voz do céu, não há alívio, há silêncio. E esse silêncio revela algo revolucionário. Deus não está distante quando você sofre em silêncio, ele está familiarizado com isso. Isso muda completamente a pergunta inicial. Talvez Deus não responda imediatamente porque a resposta não é uma frase, é uma presença que só pode ser reconhecida por quem atravessa o silêncio. Jesus não recebeu explicação naquele momento, mas recebeu algo mais profundo depois da ressurreição. E aqui está a chave filosófica e espiritual. O silêncio não foi o fim da história, foi o intervalo entre o sofrimento e o sentido. O erro humano é achar que o silêncio é a conclusão. Na narrativa cristã, ele é o meio. Se até o próprio Cristo atravessou o silêncio sem resposta imediata, talvez o silêncio que você vive hoje não seja um sinal de rejeição, mas um sinal de que você está dentro da mesma lógica da redenção. A pergunta então deixa de ser por que Deus está em silêncio e passa a ser outra, muito mais profunda. Quem eu me torno quando ele se cala?
O que fazer quando o céu não responde? Quando o silêncio chega, a primeira tentação é fugir. Fugir com distrações, fugir com respostas rasas, fugir com frases prontas que parecem fé, mas são apenas anestesia. O silêncio de Deus não pede fuga, pede postura. E aqui estão passos claros e acionáveis para atravessar esse período sem perder a fé, e muitas vezes encontrá-la de verdade. Pare de exigir respostas e comece a buscar sentido. Nem toda fase da vida vem com explicação, mas toda fase pode gerar crescimento. Não confunda silêncio com rejeição. O silêncio não é a prova de abandono, é muitas vezes um espaço de formação interior. Lembre-se, maturidade espiritual não é sentir Deus o tempo todo, é confiar mesmo quando não se sente nada. Reduza o ruído externo. Quanto mais barulho você cria, menos escuta. Menos redes sociais, menos comparações, menos opiniões aleatórias. Faça o que está ao seu alcance hoje. Não espere uma resposta do céu para agir com responsabilidade na terra. Organize sua vida, cuide do seu corpo e cumpra seus deveres. Seja fiel no pequeno. A clareza costuma perecer em movimento, não em paralisia. Permaneça mesmo sem sentir. Essa é a mais difícil e a mais transformadora. Fé madura não é emoção constante, é permanência consciente. É dizer mesmo em silêncio: eu não entendo, mas continuo. Isso muda tudo. Quando o silêncio finalmente fala. Talvez Deus esteja em silêncio não porque se afastou, mas porque está trabalhando em um nível em que você ainda não consegue ouvir. O silêncio não significa fim, significa processo. Na filosofia, o silêncio forma caráter. Na ciência, ele reorganiza o cérebro. No cristianismo, ele antecede a redenção. O erro não é atravessar o silêncio. O erro é desistir dentro dele. Se você está vivendo esse momento agora, saiba, você não é fraco, você não é esquecido, você está sendo moldado. Se esse vídeo falou com você, curta, porque assim ajuda a chegar em outras pessoas que estão em silêncio agora. Compartilhe com alguém que anda perdido, mas não sabe como explicar. E comente aqui abaixo o que o silêncio tem te ensinado. Às vezes Deus não fala, porque a transformação que Ele quer em você não cabe em palavras. E aí, o que a fé deixa de ser uma ideia e se torna vida.